Louvado seja Deus, boa noite, que Deus abençoe a todos, que Deus possa dirigir a cada um de nós neste momento e que nós possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Agora eu estou aqui com gratidão. Eu passei muito mal esses dias. Inclusive estive na Santa Casa com suspeitas de infarto. Porém fiz os exames e deu tudo normal. Porém eu estava muito mal. Mas Deus é bom o tempo todo. Deus é maravilhoso. Deus é especialista em milagres, em nos abençoar, em nos curar. E ontem eu fiz uma live falando de agradecimentos. Eu fiz uma live só falando de bênçãos, daquilo que Deus fez na minha vida, desde o momento em que eu aceitei Jesus, até a minha ida ao campo missionário. Foram muitas bênçãos. Eu citei algumas. E hoje eu quero falar, pessoal, quem é este que vem de Edom? Capítulo 63 do livro do profeta Isaías. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o meu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse. Espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, o meu furor me susteve. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Eu já fiz uma live faz dias, faz meses que eu falei sobre este assunto. Mas agora vamos abordar de uma outra forma, que é o professor Nelson. Nós temos o nosso ministério online, Resgatando Vidas, Pastor Nelson. Estamos aí trazendo sempre bênçãos para vocês. O calor está muito grande, vai aumentar mais e mais. É necessário tomarmos muito líquido. O capítulo 63 de Isaías é um dos textos mais enigmáticos e poéticos da Bíblia, trazendo imagens magníficas, imagens profundas, poderosas, fenomenais, sobre o julgamento de Deus, a redenção do seu povo e a figura do Messias. E a questão em foco aqui é esta: quem é este que vem de Edom? Isaías capítulo 63, versículo 1. Aqui nós temos a ideia central deste capítulo, e o seu significado tem sido bem debatido por estudiosos, por teólogos, através dos séculos.
Vejamos um pouco sobre o contexto de Isaías capítulo 63. O capítulo começa com uma cena de julgamento e de vingança. A visão descrita por Isaías revela um homem que vem de Edom, uma região ao sul da Judeia, e suas vestes estão vermelhas, como se estivesse em um processo de julgamento, de esmagamentos de uvas no lagar. Essa imagem ela está cheia de simbolismos, já que a uva no contexto bíblico é frequentemente representada ou representa, o pecado e a colheita do juízo divino. Isso dependendo do contexto, porque a uva representa muitas coisas, Representa alegria, representa festa. Porém aqui no caso representa o pecado e a colheita do juízo divino. Nós temos o versículo-chave aqui, é Isaías capítulo 63, versículo 1. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestidos de púrpura, marchando da grandeza da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. A pergunta aqui em questão do versículo 1 não é apenas uma dúvida sobre a identidade da figura, mas também uma forma de preparação para revelar algo grandioso e algo importante. Eu pediria que você pudesse compartilhar aí com outras pessoas e também, se gostar, coloque aí coraçãozinho. E aqui nós vemos Edom, historicamente, era uma nação frequentemente inimiga de Israel. E por isso o fato de alguém vindo de lá simboliza a vida de alguém poderoso, de alguém majestoso, cheio de autoridade para trazer vingança, para trazer juízo. Quem na realidade é essa figura? Primeiro, identificação com Cristo o Messias. Muitos estudiosos cristãos interpretam essa figura como sendo referência ao próprio Messias, que é Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. A descrição de alguém que traz juízo, mas, no entanto, não somente o juízo, mas também trazendo com ele a salvação. A imagem se alinha com a imagem de Cristo como o juiz final e salvador. E o lagar mencionado em outros versículos, Isaías 63, no versículo 3, eu sozinho pisei o lagar, nos remete à visão do Apocalipse, onde Cristo é mostrado pisando sobre o vinho da ira de Deus. Apocalipse capítulo 19 e o versículo 15. Julgamento, juízo, a manifestação da ira do Deus Todo-Poderoso. Vejam, vamos ler aqui Apocalipse capítulo 19 e o versículo 15. E da sua boca saiu uma grande espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Esta é uma série de advertências da aversão a Deus pelo pecado. A ideia humanista de que Cristo faz vista grossa ao pecado
E a imoralidade, por causa do seu amor, não tem lugar na revelação, que ele não demonstra o seu amor, mas também ele demonstra a sua ira pelo pecado, a sua aversão ao pecado. E daí, pessoal, estão compartilhando aí com outras pessoas. E aí nós temos aí a imagem do juízo divino. A imagem de um homem que vem de Edom, com roupas vermelhas, e uma metáfora de Deus executando o seu juízo. A maneira como Deus aí está, de uma forma ampla, executando o seu juízo, o seu plano divino contra os inimigos de Israel. A ideia de um lagar de uvas esmagadas faz referência ao juízo. Eu sou pastor, e como uma colheita que será realizada. Deixa eu compartilhar aqui com algumas pessoas. Essa colheita será realizada no final dos séculos, em que o Senhor vai separar para haver justamente a colheita final. Compartilhe aí com outras pessoas, gente. E como uma colheita será realizada sobre os pecadores, aqueles que desobedeceram ao Evangelho de Cristo, aqueles que fizeram um pacto com Deus durante a sua vida. Aqueles que estão entrando agora, eu estou falando sobre quem é este que vem de Edom, com as vestes tintas, com as vestes salpicadas de sangue. Aí nós vemos a imagem do juízo de Deus. E número 3, nós temos aí a vingança e redenção. O capítulo 63 de Isaías reflete a tensão entre o juízo de Deus sobre os ímpios e a redenção do seu povo. Ao mesmo tempo em que Isaías fala de uma vingança, ele também faz um apelo à misericórdia de Deus. Este dualismo entre juízo e misericórdia se reflete justamente na figura de quem vem de Edom. Aí nós vemos Isaías capítulo 63, versículo 15 ao 19. Aí nós vemos essa figura que traz a vingança, mas também traz perdão, traz redenção e traz esperança para Israel. Qual é o significado simbólico de Edom e Bosra? Edom é uma nação descendente de Esaú, inimiga de Israel, frequentemente representando aqueles que se opõem aos planos de Deus. E a vida de alguém de Edom, a vinda de alguém de Edom para executar juízo, simboliza a vitória de Deus sobre todos aqueles que rejeitaram a sua autoridade. É claro que a vitória final será do nosso Deus. Ele venceu. Em toda a história da humanidade, Deus é o grande, supremo, absoluto, o vencedor do mal. O mal não irá prevalecer. O mal será destruído.
E Bosra é capital de Edom, muitas vezes mencionada como um símbolo de força militar e riqueza de Edom. Sua menção aqui pode sugerir que o juízo será particularmente sobre aqueles que se consideram poderosos e inabaláveis. Aí está a questão. Muitos se consideram grandes, muitos se consideram donos da igreja e querem fazer a obra de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, menosprezar as pessoas, desprezar os menos privilegiados, colocar no púlpito aqueles que têm um poder aquisitivo, seus parentes, seus amigos, e não olhar para o chamado da pessoa. Naquele dia, ver-se-á a grande diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Este dia está muito perto. E a colheita está acontecendo. Por esses dias, Deus me deu uma visão muito forte, ano de colheita. Deus vai passar uma varredura nos púlpitos. Deus vai passar uma varredura na terra. E é por isso que nós precisamos vigiar e obedecermos a palavra do Senhor nosso Deus. E eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso já aconteceu, mas nós precisamos ver aqui é em Malaquias, né? Falando sobre o juízo de Deus, sobre o dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. E Malaquias capítulo 3, versículo 14 diz, versículo 17: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia vos farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve, somente naquele grande dia. Então tem pessoas que se consideram donos da igreja, né? Deus está puxando o tapete de muita gente. Aí nós temos aí o processo do juízo. Isaías descreve que essa figura, ao pisar o lagar, está fazendo uma ação de julgamento super violento contra aqueles que são rebeldes. A cor vermelha de suas roupas sugere sangue, mas também faz alusão ao sangue dos mártires e à purificação do povo de Deus através do sofrimento. Queridos, o que nós podemos perceber aqui é a ação do Senhor. Isaías, ele descreve esse processo de julgamento, esse processo de purificação. E Deus está enviando uma purificação à terra. Aleluia! Haverá um grande despertamento espiritual. Haverá um avivamento espiritual nos altares. Mas muitos serão ceifados. Muitos serão tragados subitamente. E o nome do Senhor será exaltado. Porque muitos estão brincando com o ministério cristão. Eu não estou falando aqui de placa de igreja, porque placa de igreja não foi fundada por Jesus. Jesus não fundou uma religião. Ele não fundou uma denominação. Ele trouxe a implantação do reino dele na terra.
Entenda isso. Mas muitos hoje estão sentados nos seus tronos, nos seus púlpitos, ganhando somas de dinheiro, enquanto o membro mais simples, que deu o seu dízimo, que deu a sua oferta, está passando necessidade. A pergunta: aonde está Deus nesta situação? Mas haverá um julgamento. Haverá o dia da vingança do Senhor nosso Deus. A figura que vem de Edom, descrita em Isaías capítulo 63, tem várias camadas de significado. Messias vitorioso e juiz, Cristo que virá para julgar os ímpios, salvar o seu povo e julgar aqueles que fizeram a obra de Deus relaxadamente, julgar aqueles que fizeram acepção de pessoas, julgar aqueles que excluíram tanta gente indevidamente, é dura esta palavra, mas é verdade. Aí nós temos a figura de um Messias vitorioso e juiz. Ele hoje está como nosso mediador, como nosso advogado, mas ele virá como juiz. Eu fiz uma pregação esses dias falando sobre a ira do Cordeiro. Aí sim, vê se há quem é quem. A figura do Messias vitorioso juiz é um dos temas mais brilhantes e fascinantes e profundos nas Escrituras, especialmente no livro de Isaías, que oferece essa visão detalhada e simbólica do Messias como aquele que não somente trará a salvação, mas que vai executar o seu juízo. A ira do Cordeiro. E o conceito de um Messias juiz é central, não apenas no livro de Isaías, mas em todo o contexto bíblico. E ele enfatiza que o Messias não virá apenas trazer a salvação, mas ele vai estabelecer a justiça e vai corrigir o mal no mundo. Por enquanto, nós não podemos fazer nada, porque o reino dos céus é semelhante a uma grande rede. Quando é lançada ao mar, traz toda sorte de peixes. Depois aquela rede, ela é levada à praia e ali se escolhe. Assim será na consumação dos séculos. Portanto, pense muito bem quando você vai escolher uma pessoa, porque você não é juiz de ninguém. Você é pecador igual ao outro. Você que está disciplinando, excluindo, e ainda há um grupo que aprova a exclusão, hipócritas e fariseus. São todos pecadores. Somos todos pecadores. E necessitamos da grande misericórdia de Deus. Isaías 63, 1-6 fala da vingança do Senhor. Descreve o Messias como alguém que vem de Edom com vestes tingidas de vermelho, após ter esmagado os inimigos de Israel no lagar. A imagem do lagar de uvas, onde as uvas são esmagadas para produzir vinho, é metáfora de juízo. O Messias aqui não está apenas agindo como um salvador, mas como um juiz que executa a ira de Deus contra todos aqueles que rejeitaram a soberania divina. O ato de pisar o lagar e manchar as vestes vermelhas simboliza a justiça do Senhor sendo derramada, refletindo um processo de purificação por meio do juízo. Por isso que Deus está executando o seu juízo na terra, porque Ele não quer que o mal prevaleça. Colheitas e colheitas acontecerá. Escreva isso aí. Muitos estarão pregando nos púlpitos
e serão ceifados subitamente. Esses dias Deus me deu uma visão mostrando-me o livro da chamada. Está aberto, chamando o nosso nome. Quem sabe você, eu, não seremos a próxima listagem. Mas enquanto isso não acontecer, vamos pregar a palavra de Deus. Isaías 11, 1 a 4 fala de um Messias justo, mas o Senhor derramará sobre ele o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e com justiça julgará os pobres, e com equidade decidirá em favor dos mansos da terra. Isaías capítulo 11, versículo 2 ao versículo 4. É uma justiça perfeita. O Messias será um juiz justo, que governará com sabedoria e com imparcialidade. Ele não tomará decisões com base em aparência ou favorecimento, mas com a justiça, que beneficiará os pobres e os mansos, e os que têm sido oprimidos. Ei, você que tem julgado pela aparência, julgado pela cor do cabelo, pelo bigode, pela barba, pela veste, pela bermuda, pela calça comprida, vai ler a palavra do Senhor, vai estudar a palavra do Senhor. O que vem a mim, disse Jesus, eu não lançarei fora, e você tem lançado, você vai pagar, e vai pagar muito caro. Ele não se baseia em julgamentos externos, ou no que se vê superficialmente, mas com o temor do Senhor, o que implica uma total dependência da sabedoria divina. A figura do Messias como vitorioso é descrita em vários textos proféticos, onde ele triunfa sobre os seus inimigos e estabelece o reino de Deus de forma plena, que venha o teu reino. Você que pertence a uma denominação, nem cumprimenta, nem sauda o outro irmão. Vai te converter, meu querido. A Isaías 9, 6 a 7 fala sobre o príncipe da paz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para estabelecer e firmar o seu reino, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Aqui Isaías, ele descreve o Messias como aquele que virá para estabelecer um reino eterno de paz e de justiça. Um reino vitorioso que domina sobre as forças espirituais do mal. Isaías 53 nos apresenta o retrato de um Messias como servo sofredor. Mas essa derrota aparentemente na cruz tem um objetivo grandioso: a vitória final sobre o pecado e sobre a morte. A imagem do Senhor que sofre, que pisou o lagar sozinho, mas que no final traz a salvação. E é uma forma paradoxal da vitória. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aí nós vemos a vitória pelo sofrimento. Essa passagem mostra-nos que, apesar do sofrimento do Messias, ele trará a vitória sobre o pecado
e oferece salvação para o povo de Deus. Aí nós vemos em Apocalipse o Messias vindouro como juiz, Apocalipse 19, 11 ao 16, e viu o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele se chamava Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. É descrito montado em um cavalo branco, trazendo julgamento e justiça. Ele é chamado de Fiel e Verdadeiro, e se apresenta como juiz que executa a justiça divina sobre os ímpios. Sua vitória é total. Em Mateus 25, nós vemos o julgamento final. Quando vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa a ovelha dos bodes. Aí Jesus, como Messias, juiz, fará o julgamento final, a manifestação da sua justiça como grande vencedor. E aqui nós temos a figura dele como juiz, trazendo justiça, vindicação para os oprimidos, executando a sua ira sobre os inimigos da sua vontade. Como vitorioso, ele destruirá o pecado e a morte e estabelecerá um reino de justiça e paz. E nós temos aí essa visão, é uma visão que envolve restauração cósmica, justiça e redenção universal. O poder de Deus trará a sua justiça, a restaurar o seu povo, a restaurar os céus, novos céus e nova terra. E o simbolismo de Edom, aquilo que vem de Edom, justamente é essa vingança do Senhor e a sua autoridade. E aqui, para terminar, Isaías 63 é um texto que transmite tanto o julgamento de Deus quanto a esperança, a salvação e a restauração. É um retrato de um Salvador poderoso, forte, glorioso, vencedor da besta, do falso profeta, da morte e de Satanás. Esta é a nossa esperança. Aleluia! Que Deus em Cristo possa abençoar a todos vocês. E você ainda que não fez um pacto com o Senhor Jesus Cristo, faça nesta noite para a glória de Deus. Amém? Grande abraço do pastor Nelson Andrade.